Muito bem, meus amados e amadas, eis-nos aqui para mais uma oportunidade, Mais uma semana que se passou, mais uma oportunidade de estudarmos a palavra de Deus, de termos um momento de reflexão sobre a palavra de Deus. Eu espero que você se sinta feliz, se sinta amparado pelo Senhor, se sinta motivado a servi-lo e viver com Ele para sempre quando você ouve essas mensagens. Então, nós vamos seguir aqui com a palavra de Deus, tá bom? Eu espero que você esteja bem. E eu peço que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Você vai abrindo, enquanto isso eu vou fazendo aqui, continuando a saudação para você, só para te dar um tempinho para você poder abrir em Lucas 7, tá bom? Eu vou dizendo aqui em você então, olha só, que o capítulo de Lucas 7, ele é um capítulo assim muito especial. Ele tem eventos importantíssimos. Ele começa com a cura do servo do centurião e segue com a ressurreição do filho da viúva de Naim. Depois, os mensageiros de João que vêm falar com Jesus. Em seguida, Jesus dá um testemunho sobre a vida de João, de quem é João. Tem a pescadora. Rapaz, está difícil, hein? Olha a velhice chegando rápido aí. A pecadora que ungiu Jesus. Um capítulo assim com coisas importantíssimas, maravilhosas. E aí, nós vamos ler hoje o texto de 11 a 17. 11 a 17. Eu lendo aqui na minha tradução, que é o texto da ressurreição do filho da viúva de Naim. Na minha tradução eu vou ler assim a partir do verso 11. Vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, por favor, dê-nos entendimento, que o Deus Espírito Santo nos tome as nossas mentes, Senhor, para que nós possamos estar ligados agora ao trono da graça do Senhor Jesus e sermos guiados pelo Espírito na hora de ler esse texto, de entendê-lo. Por favor, em nome de Jesus. Amém. Verso 11 diz assim, Não passou muito tempo depois disto, e Jesus foi com os seus discípulos à aldeia de Naim, sendo acompanhados pela grande multidão de sempre. Verso 12. Quando ele se aproximou do portão da aldeia, estava saindo um enterro. O rapaz que havia morrido era o único filho de sua mãe viúva, e grande multidão da aldeia estava com ela. Quando Jesus a viu, o coração dele encheu-se de compaixão. Não chore, disse. Verso 14. E indo até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam. Jovem, disse Jesus, volte a viver novamente. Verso 15. Então o rapaz sentou-se e começou a falar com aqueles que estavam ao seu redor. E Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um poderoso profeta levantou-se entre nós, e vimos a mão de Deus agindo longe. Verso 17, último verso. A notícia de que ele havia feito naquele dia
correu a Judéia de ponta a ponta e passou até mesmo as fronteiras. Vamos contextualizar um pouquinho esse texto antes da gente tocar em alguns aspectos importantes aqui. Jesus estava lá no Mar da Galileia, ou lago, né? Na verdade é um lago, mas muitas das vezes chamado de Mar da Galileia. Jesus estava ali na área desse lago chamada Cafarnaum, onde ele residia, inclusive. A mãe de Pedro também, a família de Pedro, né? Era daquela região ali. Essa lagoa, nós poderíamos demonstrar, para quem é aqui do Rio de Janeiro, da capital, como se fosse a Lagoa Rodrigo de Freitas. Porém, essa da Galileia, dos tempos de Cristo, era mais extensa, maior do que a Lagoa Rodrigo de Freitas. Mas para você poder entender o que era esse lago, né? Você tem a ideia da Lagoa Rodrigo de Freitas. Você ali beirando a lagoa, você tem o que nós chamamos de bairros, né? Então você tem alguns bairros ali que circundam a lagoa. Jesus está aqui numa dessas áreas que nós chamamos de bairros hoje, que circundam o Mar da Galileia, a parte chamada Cafarnaum. Muito bem. Ele tinha lá no alto do monte, olhando na direção do Mar da Galileia, uma vista maravilhosa. Imagina, você ali num daqueles morros que tem ali próximo da saída do Rebouças, você numa daqueles morros ali, daqueles montes, você ali em cima, ouvindo o sermão de Jesus com aquela vista da Lagoa Rodrigo de Freitas. Uma vista linda, né? Linda. Mesmo com os prédios hoje, ainda é uma vista muito bonita. Como naquela época de Jesus não havia prédios, então a vista era total da natureza, né? Jesus estava ali num daqueles montes, realizando o que é conhecido como Sermão do Monte, ou da Montanha. Um sermão importantíssimo, que aqui no livro de Lucas, você vai encontrar no capítulo 6, o capítulo anterior. Só que em Lucas é muito resumido. Lá em Mateus, o Sermão do Monte é mais extenso, é mais detalhado. E aí você teria o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus falando sobre o Sermão do Monte. Jesus acaba de fazer esse sermão, desce do monte, entra na cidade de Cafarnaum. Ali vai acontecer o momento do verso 1 até o verso 10, que é a cura do servo de um centurião. Na tua Bíblia diz, em dia subsequente. Na minha falou, não passou muito tempo depois disso. Depois de acontecido aquela cura do servo de centurião, aquele episódio, que é dentro da cidade de Cafarnaum, Jesus agora se dirige para a aldeia de Naim. Para a aldeia de Naim. E aí, a gente vai começar a conhecer um pouquinho aqui sobre essa aldeia. Cafarnaum era uma cidade, uma coisa um pouquinho maior. Naim já era uma aldeia. Ela ficava localizada lá no alto do monte chamado Tabor. Você lembra que monte é esse? O Monte Tabor é o Monte da Transfiguração, aquele local aonde Jesus se encontra com Moisés e Elias e ali naquele momento Jesus está não numa forma física, mas numa forma glorificada, igual, idêntica à de Moisés e de Elias. E Pedro e alguns poucos discípulos veem essa cena. E aí Pedro pergunta para Jesus se não quer que
ele monte ali uma tenda para que ele possa ficar mais tempo com Moisés e Elias. É um momento ali muito importante em que Moisés e Elias vieram trazer a Jesus algum tipo de certeza, de compaixão para com ele, para dizer que o trabalho dele daria frutos, para que ele ficasse tranquilo de que estava tudo correndo dentro do previsto. Eles vêm consolar Jesus, porque Jesus está, digamos assim, cansado, né, das lutas com a maldade desse mundo. Então é nesse monte aqui que fica Naim. Era um lugar assim bem importante no Evangelho, né? Mas era uma vilazinha pobre, formada por pequenos agricultores que viviam das plantações da oliveira, do cultivo do trigo, plantações de uvas, figos, criações de animais nas encostas da montanha. Então, assim, era uma região em que eles basicamente viviam daquilo que plantavam e cultivavam e de um rebanhozinho que vivia nas encostas, provavelmente de cabritinhos, ovelhinhas, esse tipo de coisa assim. Naim não estava muito distante de Cafarnaum, a distância ali de um dia de caminhada. Então, Jesus sai da cidade de Cafarnaum, anda um dia para ir à cidade de Naim. E é curioso, tem um testemunho anônimo, né? Não está identificado, mas há um registro histórico, possivelmente por um monge beneditino. Na verdade, o monge encontrou esse registro histórico, um monge chamado Pedro Diácono, lá no século XVIII, que ele descreve que na casa da viúva, na qual esse filho foi ressuscitado, né? Essa casa da viúva que teve o filho ressuscitado, existe uma igreja, foi fundada uma igreja ali, onde era a casa dessa viúva, e a sepultura que seria colocado o menino, o rapaz, diz ele que esse registro histórico diz que essa sepultura existe até hoje, sem ter sido usada. Então, o cristianismo aproveitou para usar esse lugar para ter um marco histórico. Hoje tem uma igreja fundada lá onde seria a casa dessa viúva. Muito bem. Aí a gente voltando aqui para algumas partes importantes do texto, nós precisamos entender alguma coisa aqui muito importante. Na sua tradução, que fala uma viúva pobre, vai dar a entender aqui, nessa expressão que Marcos usa, viúva pobre, tadinha, que dentro desse contexto cultural que ela vivia, isso significava que ela não tinha mais filhos, obviamente por ser viúva já não tinha marido, agora não tinha mais filho, por consequência ela também não seria mais herdeira da terra, ela não tinha cunhados para que pudesse tomá-la como uma segunda, terceira, uma esposa, para que ela pudesse ser cuidada. Então, essa expressão viúva pobre aqui, Marcos estava querendo dizer o seguinte: com a morte do seu filho, ela perdeu qualquer possibilidade de sobreviver. Ela ia ficar numa situação de completa miséria, uma situação terrível. Ou seja, não ia ser nada fácil para ela daqui em diante. A Bíblia diz que haviam algumas instruções humanitárias
que Moisés deixou escrito com orientação de Deus a respeito das viúvas. Uma delas, eu vou ler algumas delas para vocês. Ao fim de um triênio, ou seja, de 3 anos, havia uma ajuda que beneficiava as viúvas. Era separado ali uma ajuda para que as viúvas recebessem e pudessem se sustentar durante um tempo. Isso está em Deuteronômio 14, 29. Também em Deuteronômio 14, 29, diz que as viúvas poderiam participar gratuitamente de uma colheita. Elas podiam seguir depois dos empregados do dono do campo e colher alimentos para poder sobreviver. Isso você encontra lá no livro de Esther. A nora de Esther faz isso, vai ao campo colher alimentos para elas. Em Deuteronômio 16, 11 e 14, elas podiam participar livremente de banquetes. Então, se tivesse acontecendo um banquete na casa de alguém, elas poderiam entrar sem ser convidada e poder participar do banquete, poder comer, né? A lei também as protegia contra a opressão e a fraude. Porém, muitas das vezes, no Israel prostituído, no Israel apostatado, essas leis não eram cumpridas. A lei do levirato, que eu já até falei, que favorecia as viúvas e consistia em que um irmão, um cunhado, poderia tomá-la, assumi-la como esposa, e aí ela então estaria coberta, estaria protegida, ela poderia então viver tranquila. Obviamente o cunhado passava a ser dono das terras do seu viúvo, do seu falecido. Muito bem, essa era o contexto dessa situação aqui. Porém, essa viúva não tinha nenhuma dessas proteções disponíveis para ela. Aquela expressão de Lucas dá a entender que ela estava completamente desassistida, que é uma palavra que se usa muito atualmente, desassistida. Então, meus queridos, logo se vê que ser viúva, e uma viúva como ela, era algo terrível. Aí agora eu quero voltar lá ao texto bíblico e fazer algumas reflexões com vocês. Imagina uma viúva que não tinha mais nada e estava nessa condição quando Jesus resolve. E aí que começa a ter a beleza da coisa, que é o interesse pessoal de Deus para com as pessoas que precisam. Jesus estava muito bem em Cafarnaum, na cidade, cercado pela multidão, com uma casa para dormir, comida à sua disposição, mas Jesus era um homem guiado pelo Espírito Santo. Todos os dias eles tinham um encontro com o Espírito Santo antes de definir o dia em que ele ia viver. Então, esse encontro não é por acaso, e eu vou provar para vocês isso no final. Jesus resolve sair de Cafarnaum para ir a Naim, que é um dia de viagem, para se encontrar com alguém, essa viúva que estava extremamente necessitada. Não há distância, não há nada que impeça Deus de cuidar de alguém que está em extrema necessidade. Ele sempre vai providenciar. No caso aqui, como ele estava pessoalmente representado na pessoa de Jesus Cristo em carne e osso, ele ia pessoalmente. Isso não quer dizer que ele hoje não faça do mesmo jeito. Ele faz, mas ele usa outros seres humanos para realizar essas tarefas, como ele deixou essa missão para os seus discípulos, para que eles dessem continuidade
ao mesmo tipo de trabalho, mesmo tipo de servidão, o mesmo tipo de amor ao próximo que ele tinha. Querido, e aqui eu quero deixar bem claro para você, a dificuldade de se atender às pessoas hoje não é por causa de Deus, mas é por causa do coração endurecido dos seres humanos, do meu, do seu, porque nós deveríamos estar fazendo a mesma coisa que Jesus faz. Porém, nós somos duros de coração e temos dificuldades de ouvir a voz de Deus nos pedindo para cuidar das viúvas, dos órfãos, dos necessitados, ou a palavra que é muito usada atualmente, que são os desassistidos. Jesus fazia isso continuamente quando ele esteve aqui, Deus em carne e osso, e deixou essa ordem aos seus discípulos. As Sagradas Escrituras já diziam que devia ser feito isso antes mesmo de Jesus, mas ele mostrou que essas palavras de Deus eram reais e ele praticava continuamente. Muitas pessoas hoje estão desassistidas porque nós somos duros de coração. Bom, aí seguindo o texto, diz que então quando ele começa a entrar na cidade, ele se depara duas multidões, a que vinha com Jesus e a que vinha saindo da aldeia seguindo o cortejo fúnebre, né? Acompanhando a viúva indo ao sepultamento do seu único filho. Aí aqui, queridos, há um encontro fantástico, um encontro entre a vida e a morte. Há um encontro entre o doador da vida e o inimigo de Deus, que é o originador da morte. Aqui há um choque e um exemplo de como será para todos aqueles que creem que Jesus veio, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou vencendo a morte e poderá fazer conosco, aqueles que creem, aqueles que querem, a mesma coisa. Jesus vai até a viúva e diz para ela: não chores. Sabe, querido, aqui é Jesus se colocando como um parente resgatador daquela mulher. É Jesus cobrindo o papel de um parente próximo, que seria o cunhado, mas pelo visto ela não tinha nenhum, para que ela pudesse agora ser resgatada, pudesse ser cuidada, não morresse de fome, não fosse uma pessoa que vivesse como um mendigo na rua. Jesus agora se aproxima dela e como se ele se colocasse no seguinte papel: eu estou aqui, não se preocupe, não chores. E aí aquela mulher, certamente olhando para os olhos de Jesus, ela entendeu que ele quis dizer assim: eu estou solidário a você, eu vou cuidar de você. Talvez ela tenha entendido que seria agora Jesus a abraçando, Jesus tornando ela uma pessoa com quem ele ia levar para morar com ele, para alimentar, que ela não imaginava de maneira alguma, ela nunca tinha visto algo assim. Mas Jesus se dirige ao corpinho do menino, do rapaz, toca naquele corpo e então dá uma ordem para que ele volte à vida. E de maneira
assim, absurda, impressionante, aquele jovem se levanta, começa a conversar com as pessoas que estão ao redor. E Jesus então o pega e o entrega à sua mãezinha. O não chores se concretiza na maior alegria que aquela mulher poderia ter. Poder ter de volta o seu filho único que havia morrido. Essa esperança que agora enche o coração dessa viúva, diz a ela que há solução. Ela um dia voltará a ver também o seu marido que havia falecido. Aquelas pessoas que estavam ali ficaram assim abismadas e até com medo de tal coisa. Mas então, passado aquele efeito do medo, de uma coisa assim tão absurda, eles começam a glorificar a Deus. E aí as palavras que Moisés havia escrito há muitos milhares de anos atrás, dizendo que depois dele viria um poderoso profeta, se levantaria no meio deles, eles repetem, eles falam que agora que essas palavras se cumpriram em Jesus. Lá no verso 16, um poderoso profeta levantou-se entre nós. Vimos a mão de Deus agindo hoje. Que coisa maravilhosa. Esse profeta já se levantou. Eles entendiam que era um profeta, nós já sabemos que é o Filho de Deus, que é o próprio Deus. Se levantou entre nós, esteve entre nós, está entre nós e estará novamente em carne e osso conosco quando retornar. Sabe, esse episódio dessa viúva me faz pensar em muitas coisas a respeito das nossas vidas. Nós entramos às vezes em certos momentos da vida em que as coisas ficam muito, muito, muito difíceis. Parece mesmo a morte para nós. Às vezes a gente pode até pedir isso. Eu preferia estar morto. Querido, querida, não há nada que Deus não possa resolver. Esta mulher não tinha mais uma gota de esperança. Ela já não sabia mais o que seria da vida dela. Não havia nenhum horizonte, nenhum futuro. Apenas tristeza, dor, lutas. Mas Deus vem. É assim desde o princípio. Desde quando o homem pecou no paraíso, Deus vem. É uma coisa maravilhosa. Deus sempre está cuidando dos seus filhos. Lembre-se, Ele não vem mais assim como veio Jesus, mas Ele providencia o meio de você ser atendido. Quando você realmente não pode fazer mais nada, quando não há nada que esteja ao seu alcance, creia, Deus pode. Essa vida bate muito na gente, aperta muito o nosso coração. Mas se estiver tão difícil, Deus virá ao seu encontro. Ele vai providenciar. O fato é que a notícia da ressurreição desse filho da mulher de Naim se espalhou por toda a região e até ultrapassou as fronteiras. A notícia de que Jesus ressuscitou e venceu a morte ultrapassou também todas as fronteiras. Está testemunhado e escrito para que todos nós saibamos
que Ele venceu a morte. E isso nos faz vencedores. Isso nos dá o direito de crer e ter a esperança de que nós também viveremos para sempre, não mais aguardando a morte, não mais com choro, nem pranto, nem dor, mas numa vida eterna de alegrias. É isso que eu espero que você tenha como certeza na sua vida. Esse dia chegará. Espere e confie. Maravilhoso Deus, nos abençoe, Senhor, com essa certeza da Tua proteção, do Teu cuidado, da Tua intervenção quando as coisas estão insuportáveis, de que Tu és o nosso Deus e que cuida de nós. Pelo menos daqueles que creem em Ti, daqueles que desejam e pedem a tua presença, que pedem a Tua ajuda. Deus, por favor, nos leve para viver para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe e guarde vocês, livrando-os em especial das pestes desse mundo. Um forte abraço. Até a próxima.